Você sabe quem é Habitável Tecnologia? Nós existimos para deixar nossos clientes mais competitivos em suas obras públicas ou privadas. Fazemos isso colocando quem quer trabalhar com a nossa empresa no centro de tudo. Compartilhamos nossos conhecimentos e pensamos juntos com cada um de nossos clientes. Sabemos que essa geração ligada à tecnologia pensa e se relaciona de forma diferente. Uma geração que quer colaborar, se relacionar, mostrar resultados, ter transparência e compartilhar, ser percebida e ser única. Uma geração que busca inovação e nós não pensamos diferente, buscamos inovação em tudo. Procuramos conhecer cada particularidade da obra de nossos clientes e o que é prioridade e estratégico na obra, dando visibilidade ao que precisa ser resolvido na obra. A cada dia criamos soluções mais leves, mais ágeis e 100% conectadas. Por meio de nossa plataforma de software de planejamento e controle em 4 dimensões BIM, o foco é produtividade e colaboração. Nos relacionamos com os nossos clientes sempre em mente com os pilares de nossa missão: ajudar a evitar o atraso das entregas, evitar o estouro de orçamento, evitar a baixa qualidade e acidentes de trabalho de obras públicas e privadas. E cumprimos a nossa missão disponibilizando as nossas tecnologias através do BitGo 4D BIM, treinamentos presenciais, treinamentos online, serviços e suporte 4D BIM. Trabalhamos constantemente para que a base que sustenta o planejamento e controle da obra esteja mais leve e flexível. Entregamos ao cliente o que é essencial para a sua obra para planejar e controlar a sua obra em 4D BIM. Tudo em uma única tela que pode ser acessada inclusive pelo celular. E o melhor, com a possibilidade de ser hospedado na nuvem e ter acesso através de um computador mediano. Com isso, assumimos o compromisso de sermos mais acessíveis, mais cloud, mais ágeis, mais essenciais. Pensando juntos, fazemos melhor. Somos a Habitável Tecnologia. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, aqui é Ana Paula Tongo. Estamos iniciando a nossa live. Hoje o nosso convidado é o Éder Miranda. Aguardando aqui a solicitação dele. Autorização. Olá, Éder, boa noite. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Tudo bem, o pessoal está chegando, tá, Jean? Boa noite, engenheiro Jeff. Boa noite, engenheiro Jean. Olha o Flávio aí, ó. Boa noite, Flávio. Obrigado por vocês estarem aqui. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vamos respeitar quem chegou no horário. Éder, quero... Boa noite, ó. Ana Emília está aqui. O pessoal está entrando para te prestigiar, Éder. Show, show. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigada, muito obrigada. Bom, eu sou Ana Paula Tonco. A gente já vai começar, tá, Éder? Bora! Eu tô ansioso, é a primeira live que eu faço assim. Ah, que ótimo. Vai ser um bate-papo. O nosso público que vai assistir ao vivo vai poder compartilhar, interagir com a gente ao vivo. Tudo bem? Correto, tranquilo. E essa live vai ficar gravada, né? Mas o bacana do ao vivo é que as pessoas podem interagir, a gente pode conversar de forma mais dinâmica. Então, vai ser um bate-papo, tá? Bom, gente, Pode, meu nome é tranquilo. Ana Paula Tongo, nós estamos aqui para mais uma live da Habitável. Eu sou pós-graduada em Engenharia de Produção, sou CEO da Habitável Tecnologia e hoje eu estou aqui para mais uma live para bater um papo com o nosso convidado, o Éder Miranda. O perfil do Éder
ele possui mais de 10 anos de experiência no serviço público, com grande expertise enquanto agente de licitações, e hoje ele está aqui para compartilhar seu conhecimento acerca do impacto do decreto 10.306 de abril de 2020, que estabelece a utilização do PIN na execução direta ou indireta de obras públicas e serviços de engenharia, realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal no âmbito estratégico nacional da disseminação do Building Information Modeling, instituída no decreto 9.983, de 22 de agosto de 2019. E, além disso tudo, o Éder é formado em Direito, ele é matemático, ele é professor, ele é pastor, ele é casado e é pai de 3 meninas. Uau! Uau! E ainda eu não coloquei outras coisas, senão a gente só falaria só do seu currículo. Exatamente, né? Só na apresentação eu ia ficar, né? Sim, sim. Olha, Éder, então, Éder, eu gosto sempre de alinhar com as pessoas que estão chegando aqui sobre o conceito do BIM. Sempre eu faço essa mesma pergunta para o nosso convidado, né? Éder, dentro do conceito de BIM, Building Information Modeling, o que é BIM para você? Então, Ana, primeiramente, só para falar sobre a apresentação, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção é que você fala, por exemplo, a pai de 3 filhas. Antigamente não faria qualquer motivo, mas hoje no home office, né? Em que você está dentro da sua casa, em qualquer momento você pode ser impedido de continuar falando por causa do cachorro que você tem ou de alguma coisa a mais, algum adendo que você tem na família, então faz toda a diferença. Tem bastante formação, então vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de BIM, a primeira imagem que eu venho na minha mente é a opinião pessoal, né? Fora a percepção aí de leituras técnicas, é claro. Quando você fala de BIM para mim é o 3D, é aquele desenho técnico que eu fazia. Hoje o Flávio estava conversando comigo mais cedo. O desenho técnico eu fazia com a régua T, né? Que era muita dificuldade, tinha toda uma burocracia ali na escola técnica, Senai, e você tinha ali aquele peso, né? Desenhava com régua. Isso, exatamente. Depois vem para o AutoCAD, que fez bastante mudanças, a gente fez mexeu bastante com isso também. Eu fiz um estágio referente a só trabalhar com essa questão de desenhos técnicos. Para mim, o BIM ele é o suprassumo, na verdade. Ele conseguiu juntar, aí você tem toda uma percepção de gestão e desenvolvimentos aí de materiais em uma única ferramenta. Eu acho que é isso, é o complexo de informações de maneira mais facilitada para a pessoa que utiliza. Assim, de forma geral, para a minha percepção, é claro. Sim, essa complexidade, Éder, responde o item que quando a gente fala de BIM vem muito para mim, que é inteligência, né? Porque às vezes exatamente. tão inteligente no BIM, a gente acha que é simples. Só que não, é o complexo que simplifica, né? Nem tudo que é simples não, ou melhor, a complexidade normalmente está na simplicidade, né? Que, né? Não correto. fazer coisas assim. E o BIM traz isso para a gente. Muito bom a sua colocação, Éder. Pessoal, lembrando que vocês podem interagir com a gente todo momento, tá? Fernanda, eu só vou te pedir para a gente ficar atenta. Se acontecer alguma trave aqui, você manda um WhatsApp aqui para mim, que eu estou com o celular na mão. Por favor. E a gente quer muito conversar com vocês, né? Porque é muito importante essas informações. E se vocês quiserem também ver um pouco disso que a gente está conversando aqui, vocês podem entrar no site da Bitável, bitável.com/4D, e vocês vão ver alguns cases, alguns casos de BIM 4D que a gente faz pelo nosso Fitgo, tá? Então, Éder, e responde, por favor, para alinhamento aqui do pessoal que está nesse momento com a gente, o que é uma licitação? Que tem gente que vê licitação como uma coisa do outro mundo, tem gente que tem dificuldade de entender um processo de licitação. Explica para a gente, o que é uma licitação?
uma vez que o nosso tema, né, o nosso tema da nossa live é o impacto do decreto BIM nas licitações de obras públicas. Então, vamos alinhar os conceitos para depois a gente poder se aprofundar um pouco mais na conversa. Correto. Inclusive, Ana, eu tenho um exemplo. Numa das minhas moradias, das casas que eu morei, eu residi num apartamento ali em Santa Cecília. E o meu vizinho, ele tinha uma empresa muito grande, inclusive, e ele falou que tinha um trauma com licitação. E aí eu vou tentar explicar mais ou menos o que seria uma licitação. A licitação, na verdade, ela nada mais é do que quando o Estado quer comprar algo. Como assim? Quando eu quero comprar algo, por exemplo, eu vou no camelô, eu vou no shopping, eu vou numa loja, se eu quero comprar um eletrônico, eu vou numa loja eletrônica, e o Estado ele não tem como sair, né? Na verdade, o Estado ele é representado. Então, quando o Estado, o município, órgãos federais, no caso, né, eles querem fazer aquisições, eles não têm como comprar. O Estado não pode ir no shopping, né? Imagina só um policial indo lá no shopping fazendo uma compra. Então, as coisas não são desse jeito, ela tem toda uma burocracia, ela não seria diferente na forma do modus operandi do Estado. E aí, o que acontece? Nós temos a seguinte situação. O Estado, ele... Oi? Prefeitura, também prefeitura, governo federal, não é isso? Sim, sim, sim. Os municípios, né? Quando eu falo municípios, aí eu falo dos 5.055, se eu não me engano, municípios no Brasil, dos 27 estados, mais o Distrito Federal, e todos os órgãos aí federais, Polícia Federal, eu estou falando de todos, hospitais federais, hospitais universitários, universidades. Então, nós temos aí uma gama muito grande de órgãos, né? Claro, né? Se você, então, a gente vê hoje histórias, por exemplo, de que o pregão presencial ele só existe para poder favorecer algumas famílias no interior de alguns estados. Então, a própria Polícia Federal ela faz algumas investigações. Então, não é interessante não ter transparência. E aí, o que acontece? Hoje, quando o Estado determina bem assim, quero fazer uma compra, eu vou comprar máscaras. Aí, por causa da Covid, eu vou tomar isso como exemplo. Ela vai chegar e vai falar bem assim, eu quero fazer uma compra de máscara. Ela vai fazer uma carta convite. Se você for um dos únicos produtores, né, vai te chamar para fazer um contrato. Se você tiver a necessidade de fazer uma compra direta, ele pode fazer uma compra direta. Pode fazer também através de pregão. Aí tem cada ramo da licitação, ela é subdividida de uma forma. O que a gente mais utiliza no local que eu trabalho, né, que é o hospital, a gente utiliza do pregão eletrônico. E o pregão eletrônico, para mim, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque ele é ágil, passa eficiência, né? Você tem uma velocidade, você diminui o prazo, o tempo aí das licitações de forma, exponencial. Uma licitação que demoraria 6, 7 meses, você conseguiria reduzi-la para 3 meses. Então, quando o Estado fala, vou comprar, ele tem métodos de compra, e aí nesses métodos de compra ele vai determinar a forma, e essa forma ela vai ser direcionada para isso, para poder fazer a aquisição. No caso, eu falei de máscara, mas nós temos todos os equipamentos. Se o Estado for fazer uma pintura numa parede, se o Estado for comprar um ventilador, um computador, um óculos, para poder utilizar uma prestação de serviço, tudo é licitação. Então, isso é licitação. Perfeito. Maravilha. Ou seja, é a forma do Estado comprar, né? Correto. Bacana. E o que é esse decreto BIM, o Éder, que a gente está falando aqui, né? A gente, na sua apresentação, eu falo de um decreto BIM que veio de 2019 e depois ele recebeu atualizações. O que esse decreto implica, o que ele é e o que ele implica de reflexo de imediato, assim, para a gente? Então, o que me chama a atenção é que eu até estava tentando falar em inglês, né? Building Information Modeling. O BIM, ele tem uma coisa que me chama a atenção. Ele vai potencializar o Estado aos projetos, né? Hoje você começa uma obra pública, muitas das vezes você não sabe quando vai acabar, né?
o prefeito, por exemplo, agora a gente teve uma eleição e tem várias obras que a gente tem certeza que vai passar para o momento seguinte, para a próxima gestão. E algumas dessas obras, elas vão, talvez, se não for interesse do prefeito, do chefe do município ali, ou da pessoa responsável, ela vai ficar um pouco parada, abarcada. Às vezes a pessoa faz um mau planejamento, então nós temos ali um impedimento, né, do desenvolvimento da obra. E aí o que acontece? O BIM ele vem para poder mudar essa situação, né? Porque você tem início, meio e fim de uma obra que você sabe quando começa, quando ele tem um momento de gasto e quando ele finaliza. O decreto, para mim, ele é um divisor de águas, na verdade. O de 2019 ele já aponta a necessidade de ser feito, né? Estava acompanhando, inclusive estava fazendo uma leitura mais aprofundada há pouco. De fato, ele já traz uma informação que vai ali, os órgãos têm que se adequar, como a gente acabou de falar, a quantidade de municípios, ministérios, todos eles vão ter que estar se adequando a essa nova realidade. Depois nós temos a seguinte situação, que a partir de 2021 eles vão ser utilizados como um momento de aprendizado, então o Estado vai poder fazer algumas observações, isso é muito bom, Ana, muito bom, e eu vou te falar porque eu tive uma experiência com o cartão de crédito nas universidades federais, quando a gente estudou. Quando eu trabalhei na universidade, na parte de transporte. E esse cartão de crédito era utilizado para poder comprar gasolina. Então, quem se preparou antes, e aqui fica a dica, né, para quem está pensando em trabalhar com licitação, nessa área de construção civil, que é uma área que a gente tem vários contratos, grandes contratos, inclusive. O que acontece? Eu vi que quem se preparou antes e conseguiu fazer a transição da faturazinha, né, que viu o recibo para o cartão de crédito propriamente dito, que foi o caso lá de São Mateus, a pessoa se deu super bem, quando chegou aos prazos estaduais, né, os prazos federais, a gente conseguiu romper sem nenhuma dificuldade. Então fica essa dica aqui. A gente no mestrado, a gente tinha uma fala que quem chega primeiro bebe água fresca, né, bebe água limpa. E ao mesmo tempo toma as flechadas de índio. Aí, o que são as flechadas de índio nessa realidade? A gente está falando de um decreto que ele vai determinar aí próximas atitudes do pessoal da área de construção civil, como eles vão estar procedendo dentro desse processo. Depois, a partir de 2021, eles já vão ter ali momentos de adequar algumas obras, posicionar alguma situação, mas em 2024, que é o grande gargalo aí, ali em 2024 a gente vai determinar, de fato, quem realmente... eu vou te falar o seguinte, na gestão, na área de gestão, a gente costuma dizer que quando a maré baixa, a gente vê quem está com as calças levantadas, por assim dizer. Quem não tinha condição de ficar até o final. Então, ali, em 2024, você vai saber que, de fato, quem estava preparado para esse processo e quem não estava. E eu vou te falar, quem não se adequar, eu vou ter que abrir isso aqui, né, pelas experiências que eu já tive, a empresa que não se adequar, a empresa que não se preparar para essa situação, né, vai estar fora do jogo. Dói, né, falar isso, mas é a realidade. O decreto ele vem para determinar algo que o Estado está falando bem assim, eu só compro dessa forma. E se você não tiver dessa forma, eu não compro. Então, acho que fica bem, ele é bem direcionado. Ele vai falar que a partir de 2024 é dever de todas essas empresas que prestam serviço de construção, de serviços públicos, né, serviços no sentido de prestação de serviço de construção e tal. Lá no hospital mesmo a gente deve ter umas 8 empresas. E aí você vê, por exemplo, a necessidade que, se caso elas não estiverem adequadas, elas vão ficar fora do jogo. Vão deixar de ser os grandes players, né? Que a gente costuma dizer. Interessante. Ou seja, né, a influência desse decreto vai ser muito forte, né? Porque a minha próxima pergunta era o quê? O quê? Qual a influência desse decreto? Então, pelo que você está falando, vai influenciar os próprios órgãos, né? Porque eu imagino que a pessoa, quando organiza uma licitação, tem toda uma estrutura por trás, né, de pessoas, tem um comitê de licitação, que se prepara, sim. que estuda, que pesquisa. Então, tem todo um ritual para ser seguido. Então, esses profissionais que fazem a licitação, eles vão precisar se adequar, estudar, se preparar para isso. Vai precisar uma adequação
disposição das empresas para se adaptarem a essa nova realidade. E, claro, empresas é feito de gente, né? Então, eu imagino que isso Correto. influenciar os profissionais que trabalham nessas empresas, né? É isso mesmo, Éder? Correto. Inclusive, você falou um negócio. Olha só que interessante. Eu tenho solicitado as minhas férias agora para ir para o mês de janeiro. E eu vou ter que conversar com a minha chefe, porque a gente tem que ver as questões de, por exemplo, quem está mais preparado para atender as empresas que vão ter esse modelo, né? Porque a partir de janeiro, alguns contratos ainda vão estar ativos, né? Mas a partir de janeiro já vai ser solicitado isso. Inclusive, agora, nesse momento que você me fala isso, me acende uma luz da necessidade aí de uma conversa já com. Porque, querendo ou não, falta 28 dias aí para acabar o ano, né? 28, 29 dias. A gente tá a 30 dias de um decreto que vai mudar completamente a cara aí de uma organização, do modo operandi de uma empresa. Isso vai ter uma influência, e não é um caso isolado, isso não está acontecendo só aqui no Espírito Santo, vai acontecer a nível nacional, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Então, o país todo vai passar por esse momento. Sim, verdade. E, Éder, na sua leitura, como que um profissional, vou falar do profissional, tá? O que que ele precisa fazer para se adequar a essa mudança que vai vir baseado nesse decreto? Então, Ana, quando você fala profissional, nós temos várias áreas, né, que estão envolvidas aí. Por exemplo, quando você fala profissional, algo que me chama a atenção é a questão por exemplo, o próprio licitante. Nós temos um licitante hoje, e eu não quero aqui fazer um desabafo ou apontar dedo, mas nós temos hoje um licitante que ele quer participar das licitações. Quem não quer vender, né, Ana? E o que eu vejo é que a grande maioria é a percepção de desinformação. A gente tem muita informação, e hoje eu estava fazendo um estudo, hoje não, na terça-feira eu estava fazendo uma aula, né? E nessa aula a professora deixou claro que informação, ela vira conhecimento. O conhecimento ele é gerado através da informação. E a desinformação, que a gente está vivendo na época da fake news, né? Ela atrapalha bastante a geração do conhecimento. E quando você fala para mim, por exemplo, da questão de, por exemplo, como um profissional pode se preparar para isso? Logo, eu penso na pessoa que está vendendo, a pessoa que vai vender esse projeto, esse produto aí para esse serviço para a União, para o Estado ou para o município. Como é que ele pode se preparar? Primeiramente, fazendo cursos, né, de gestão e de BIM, primeiramente. Mas, com toda certeza, ele vai ter que receber aí um treinamento por parte de grandes, desculpa, treinamento não, deter conhecimento e um software ou a tecnologia para poder utilizar na empresa. Desculpa, eu estou tão acostumado a falando de conhecimento enquanto produto, processos e serviços realizados na instituição, eu acabei esquecendo a tecnologia, você me perdoa. Então, é isso. O que ele pode se preparar no momento, né? Aquele trabalho que, como eu te falei, é manual, aquele trabalho que eu fazia com a régua T, talvez com um programa aí de desenho industrial, eu vou ter que ter ele agora em 3D, de forma mais avançada, uma forma mais profunda, e essa é a forma de se preparar. Fora o fato de estar trazendo aí, vão ser solicitados vários outros documentos, né, questão de assinaturas de licenças, o produto é de confiança, qual o rastreio, uma coisa que me chama atenção, bastante atenção no serviço público, é da onde vem sua documentação, quem está te dizendo que você já trabalhou com isso. Então, estar preparado nessa questão de licitação é isso. Determinar, né, prestações de serviço, e como, por exemplo, vai ter um momento que vai perguntar bem assim, você já tem experiência trabalhando com BIM? E aí, vamos dizer que você deixou, como eu acabei de falar, você deixou para a última hora, a pessoa chega para você e fala bem assim, é uma empresa de arquitetura e engenharia que detém aí pelo menos 1 ano de BIM, experiência e trabalho com BIM. Pode ser um requisito. E aí, como que essa empresa vai ter essa certidão, vai ter essa declaração? Entendeu? Quem vai confeccionar essa declaração para ela? Então, é o momento aí da gente estar se preparando o mais rápido possível,
entendeu? Porque o tempo, como eu falei, foi embora, 30 dias para o serviço público. É um piscar de olhos, porque, como eu te falei, um processo licitatório demora, às vezes, de 6 até 7 meses. Então, a gente vai ficar, para se preparar, ter esse material, ter esses documentos, estar preparado para a próxima necessidade aí do Estado, que vai ser isso. Claro que no início, como eu já falei, o Estado aí vai dar alguma condição, ele vai fazer algum apontamento, e tal. Talvez essas declarações de 1 ano seja só de 30 dias, entendeu? Pelo menos que você prove que tem a tecnologia disponível nos seus computadores, mas isso vai ser necessário para você apresentar no final, com toda certeza. Sim, Éder. A Arquifera comentou aqui que a desinformação é tanta que às vezes complica até para trabalhar. E faz sentido, né? E nessas poucas. Ana, Nessa. você está me ouvindo? Como? E no seu relato também, Éder, fica muito claro que. Ficou baixo. Desculpa. Não, está me ouvindo? Vamos lá. No seu relato, fica muito clara a importância do profissional se informar, se qualificar, né? Ter uma educação continuada, porque a pessoa. Porque são. E o que para mim significa? O BIM, quando vem, é importante, mas. Você está ouvindo a coisa? Está um pouco baixo. Está baixo? Está muito baixo? Éder? Eu estou te ouvindo bem. Para mim está tudo bem, tá? Mas então, gente, enquanto a gente aqui, fica muito evidente a importância da informação, da qualificação. Vê ali no meu WhatsApp o que ela está dizendo. Tem um roteiro de perguntas. Ana, tá baixo? Você está me ouvindo baixo? Você está me ouvindo bem, Ana? Tá tudo bem, tá ótimo. O seu áudio deu uma baixada, que eu não estou te ouvindo. É mesmo? Vamos ver se melhora, hein? Vamos chegar mais perto. Vê qual é a pergunta. A última pergunta, qual é? Melhorou? E a anterior? Continua baixo. Ok. Ana, eu acho que a gente... Como? Eu não estou te ouvindo muito bem. Tenta entrar no meu WhatsApp, no meu Instagram, ou entra no meu coisa ali. Com relação à empresa, o que posso falar? Oi. Tá. Com relação à empresa, as empresas, como elas podem se preparar, né? Primeiro... o rapaz explicou aí, ó, parece que alguém me ligou, o áudio caiu. É isso. Deixa eu só ver aqui se é isso. Obrigada, Leonardo. Rapaz, tem um pessoal da tecnologia aí, tá por trás, está sabendo de tudo, Ana. Meu marido me ajudou dele. Obrigada. Coloca no ao vivo aí. Tá vendo? Vê se volta um pouquinho. Isso, gente. Ana, repete para mim a pergunta, a última pergunta. Você está me ouvindo bem agora? Está me ouvindo? Vai sair agora, Ana, peraí. Tá dando um delay. Não, ainda não. Então, eu coloquei você no computador, aí você tem que falar, fazer a pergunta que ela vai vir com um delayzinho, e aí eu te respondo aí. É porque travou tudo o áudio aqui, eu acho que de fato alguém me ligou. A gente está te ouvindo muito bem, Éder, então eu vou continuar, tá? E a gente vai administrando. E correto. A gente aqui da influência
que você... Aí você tem que falar, mas a pergunta que ela mais beleza. Eu te respondo aí. A gente está né? Coisas da tecnologia. Então, vamos lá, Ed. Fala pra gente a influência desse projeto. Saiu aí? Não, não saiu. Com relação às empresas, algo que me chama a atenção é a preparação. Como é que uma empresa ela pode se preparar para algo novo, né? Que a gente está aí à mercê, no caso, do Estado. Agora, o licitante, ele tinha anteriormente a percepção, de, por exemplo, eu estou no controle, porque eu já tenho um modus operandi, o Estado ele me deu um modo, e esse modo eu vou conseguir fazer sempre, eu sempre vou alcançá-lo. E o que acontece? Atualmente, quando a gente vai fazer essa transição para a nova tecnologia, as empresas elas vão ficar a ermo, né? Vão ficar sem a base. E aí o que acontece? Novos entrantes podem tomar o lugar dessas empresas. Então já é um dos impactos, né? Quais são os impactos dessa nova tecnologia na licitação? Então você já tem aí novos entrantes que por si só podem entrar e tomar o espaço daquele que outrora era dominante, né? E a gente tem também uma possibilidade que é o seguinte, uma nova realidade seria o já atual se preparar com antecedência, por exemplo, já está aí 6 meses utilizando da tecnologia, então, e aí ele vai alcançar novos mercados. Então vamos dizer, vou dar um exemplo aqui e vou fazer de quanto estou vendendo meu peixe para Habitável. Vamos dizer que eu sou uma grande construtora e eu tenho a tecnologia da Habitável aí disponível, o BIM, e todos os meus engenheiros utilizam desse material. Aí o que vai acontecer? Começaram as licitações de 2021. 2021 começam as licitações, eu começo a fazer uma nova corrida para essas licitações. E o que vai acontecer? Primeiro, quem se preparou, por exemplo, se hoje uma licitação vier direcionada para ramos e nessas áreas de tecnologia, arquitetura, engenharia, vier direcionada, por exemplo, com tecnologia BIM, quem detém 6 meses já saiu à frente. E aí tem uma situação que é bem interessante. Vamos dizer, por exemplo, a licitação é muito boa por causa disso, né? Vamos dizer que o valor estimado, que as pessoas, o pregão, vou dar um exemplo, o pregão ele tem um valor estimado. Vamos dizer que essa obra que eu estou orçando, eu posso pagar só R$1.000, né? Eu só posso pagar R$1.000, que o Estado também tem isso, ele pode determinar quanto que ele vai pagar. E ele determina, na verdade. Ele não vai dizer, ele não fala bem assim, ó, eu vou pagar 1.000, você chega e fala, eu quero 2.000. Ele, não, o máximo que eu pago é 2.000. Ou você vende por 500, ou você vende por 1.000. Então vamos dar um exemplo aqui, que eu tenho essa construtora, né? Só para a gente fazer a construção da como eu vou me preparar, para essa empresa se preparar. Então vamos lá. Essa empresa ela se preparou, ela tem uma declaração que tem 6 meses que utiliza o BIM, embora, porque você pode falar bem assim, mas espera aí, Éder, o decreto ele começa a valer a partir de janeiro. Eu falei, mas o decreto anterior é 2019, né, já tem agosto, aí já tem uma informação de agosto. Então já tem informação que fala bem assim, ó, se prepara, que o Estado ele faz isso, né? Ele vai dizer, começa a se preparar. E aí o que acontece? Vamos dizer que eu, nesse período, logo que saiu o decreto, eu comecei a me preparar e, de fato, alcancei aí esse prazo de 6 meses. Tem uma declaração de 6 meses. Lá no dia da licitação, a empresa pede bem assim, olha, no mínimo 6 meses. Quem tem 1 mês não participa. Quem tem 2 meses não participa. Vamos dizer que eu consiga aí uma de 5 meses e meio, né, no prazo. E aí vai acontecer uma coisa bem interessante, que a pessoa vai reclamar muito, vai direcionar aí algumas questões, vai falar, não, mas eu gostaria de participar e tal, já aconteceu. Você não pode reduzir essa declaração para 5 meses?
E aí ele vai entrar com uma impugnação, vai colocar alguma observação, vai falar que é desnecessário esse trabalho. Então ele vai ter um trabalho maior, ele vai ter uma base maior, ele vai ter um trabalho maior. Olha só, ele vai ter que ter uma parte jurídica. Olha só, para poder entrar com a impugnação, ele vai ter que ter uma parte de gestão, para poder ver os prazos da licitação. Então, ele vai ter que... O que ele não investiu nesse período de 6 meses com a prática do BIM, ele terá que fazê-lo agora. Ele vai ter que fazê-lo agora com, por exemplo, não sei, em 5 dias, às vezes. Ele vai ter que fazer isso em 5 dias. Às vezes a pessoa toma conhecimento do pregão e já passou o prazo de impugnação. E quando isso acontece, ele já perdeu o direito, né? O direito tem muita questão de tempestividade. Não é que você perdeu o direito, você perdeu o direito você perdeu o tempo do direito, da habilidade, né, da propositura da ação. Então é isso. O que acontece? Como eu me preparo antes? Eu já começo a utilizar a tecnologia, eu já começo a usar a tecnologia com antecedência. Então, a Thaís, a gente vai continuar o raciocínio, hein? Mas deixa eu te fazer a pergunta que a engenheira Thaís está fazendo. Ela está perguntando como que a prefeitura define a precificação de um serviço e com base em quê, né? Ok? Ok. Eu pensei que as perguntas fossem para o final. Eu ouvi baixinho, mas ouvi. O que acontece, Thaís? A gente tem uma situação no próprio momento da licitação, que é aquele momento, eu não sei se você já trabalhou com licitação na área, mas antes da compra, o Estado ele vai ao mercado fazer uma aferição de preços. Ele vai até o mercado e pergunta bem assim, olha, se você fosse fazer essa obra, quanto você cobra? Aí a empresa X responde 20 mil, aí a outra empresa responde 15 mil, a outra responde 45 mil, ok? Aí eles tiram a média. Aí essa média é chamado de valor estimado. Valor estimado ou preço médio, né? E tem mais um detalhe, por exemplo, esse valor é um valor que ele está o valor do serviço e da construção. Aí agora você vai chegar e falar bem assim, mas peraí, agora o BIM é uma nova tecnologia, então as empresas, quando forem consultadas, elas terão que saber que estão sendo consultadas e que vão ter que dar essa resposta, Ana, com a utilização da tecnologia. Porque senão o que vai acontecer, Thaís? Você é questionado, por exemplo, olha, você presta serviço para tal coisa, você faz essa construção, aí a empresa fala bem assim, faço. Você faz, e você vende esse serviço a quanto? Aí a empresa fala bem assim, 20 mil. Só que é 20 mil, normal, sem a tecnologia BIM. Aí eu tenho licença, eu tenho um computador, eu tenho uma pessoa de mão de obra que eu tenho que colocar ali para fazer o serviço, eu tenho que correr atrás de um produto, de uma tecnologia que eu não detenho, eu vou ter que preparar os meus funcionários para essa nova tecnologia, e aí o meu preço, que era 20 mil, Thaís, foi para 25. Só que às vezes eu nem sei disso, né? E aí quando eu chego lá na licitação, eles tiraram a média, está 28. Aí para mim está ótimo, olha, está 28. Só que eu ainda não sei, eu só falei que era 20 mil. E aí quando eu chego lá na hora de fazer a licitação, a empresa, o serviço público vira para mim, a prefeitura, como você colocou, vira para você e fala bem assim, você já está utilizando a tecnologia proposta no novo decreto? Aí você, como assim? Estava no edital. Ou então, às vezes a pessoa tem profundidade, então ela vai no edital, lê o edital, tecnologia BIM, como a gente já viu aí da Polícia Militar do Distrito Federal, que já pediu, a Polícia Militar do Distrito Federal, se não me engano, e em Goiás também a gente encontrou algumas licitações que já estão pedindo de BIM, e aí até as empresas que viram que o decreto não estava obrigatório, entraram com recurso de impugnação e suspenderam o edital. Mas, por exemplo, se a pessoa não tiver o conhecimento, Thaís, o que vai acontecer? Ela vai participar e no momento da solicitação da documentação vai estar lá dizendo que você não tem a experiência no BIM ou que você não oferece o serviço. E aí você já gastou dinheiro, noite preparando proposta, você já separou funcionário para fazer isso,
E aí, Ana, é o grande gargalo das empresas de engenharia na não trabalhar com o setor público, né? Algumas delas quebram exatamente por isso, pela falta do conhecimento e pela ausência aí dessa experiência, e acabam quebrando por causa disso. Já conheci várias empresas que quebraram depois que começaram a contratar. E aí ficou no ar, né? Ficou no ar, eu queria ter falado antes. O meu vizinho, que eu comecei a falar, ele tinha um trauma muito grande porque 2 colegas dele quebraram. Quando eu falei com ele que trabalhava como licitação, ele ficou doido. Ele falou, rapaz, você consegue viver com isso? Porque eu acho que ele pensou que todo mundo que mexe com isso quebra ou fica rico nas custas dos outros. Então, são traumas que as pessoas têm, e aí a gente tem que mostrar que não é tão difícil, né? Eu costumo dizer o seguinte, é como você comprar uma bala para o seu filho, com todo um percalço, né? Você vai saber se na bala tem glúten, aí você tem que ler o material que está ali, né? Você tem que ler as informações, as especificações. Sim, e tem muita gente séria também na licitação, e é algo que requer um estudo, né, antes da gente entrar. A primeira vez que a Bitável participou também foi uma experiência, não foi legal a experiência, mas depois a gente se preparou para voltar para esse mercado. Éder, o Júlio está te perguntando. Éder, não estou te vendo. Eu sei que você está me vendo, mas é que está muito baixo. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei onde eu mudo essa configuração. Para aumentar a minha voz. O Júlio está te perguntando como que nós iremos comprovar essa experiência, tá? Ele está perguntando... Correto. Consegui. Chega a dar um frio na barriga quando eu te escuto. Vamos lá. Primeira coisa, né? Nós temos, quando você fala, por exemplo, como é que eu comprovo algo? Primeiro, vamos dizer, por exemplo, eu gosto de ser, desculpa a minha, às vezes eu falo demais, eu sou um pouco verborrágico, mas que eu tento esclarecer o máximo possível. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aí um SICAF. O SICAF mostra a existência da empresa. O balanço patrimonial ele vai mostrar que a empresa ela tem condição de manter esse processo, esse produto, esse projeto aí. Ele vai continuar vivo, a empresa não vai quebrar depois que ela assumir o contrato com o Estado. Então, a gente tem aí dois grandes documentos que eu acho que todos já conhecem, né? E aí, por exemplo, nós temos agora, vou dar outro exemplo, o atestado de capacidade técnica. E aí, o atestado de capacidade técnica, ele normalmente é utilizado para dizer que você já prestou o serviço, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, olha, você já prestou o serviço BIM, você vai ter que ter uma empresa que já tenha, ou você já tenha a experiência, normalmente sempre assim, né? Ou você tem a experiência, ou você vai ter que ter como comprovar isso. O CAT do CREA, o CAT do CREA, eu não sei que seria suficiente. Por quê? Porque, como vou dizer, a gente está aqui planejando antes de acontecer. O que eu oriento? Acho que foi o Júlio, né, CSA, que está perguntando, no caso. Como que eu vou falar, por exemplo, o CAT do CREA serve? Não sei, você vai ter que ler o edital. Mas uma coisa que me chama a atenção, Júlio, já fica aqui a observação. Se não vier essa informação, por exemplo, você tem que ter o CAT do CREA, ou você vai ter que ter uma experiência anterior, normalmente é atestado de capacidade técnica. O que é? É você me prestar esse serviço. Como eu estou vendo, pelo menos pelo caminhar das coisas, eles estão convidando, pela experiência que eu li na polícia, da PM do Distrito Federal, eles primeiro estão chamando as empresas já com comprovação desse serviço, né? Só que como esse edital foi suspenso, né? Está suspenso, no caso, desde março desse ano, então eu não tive como me aprofundar novamente para poder falar assim, olha, de fato, a experiência que a gente tem é esse aqui. Mas uma coisa que eu vou te dizer é o seguinte, se ela pede, é bom que a gente esteja preparado. Como é que a gente está preparado? O CAT do CREA, pela experiência que você tem, é suficiente? Por exemplo, isso determina que, estou falando que você está aplicando a tecnologia no seu setor, na sua empresa. Mas, por exemplo, ela é suficiente para poder comprovar que você, de fato, é capaz de fazer esse serviço com essa realidade, com essa tecnologia? Se for, eu não vejo como impeditivo. Mas lembrando que a gente está aqui tá há 30 dias ainda da lei, né, da sua execução, e aí o que a gente pode fazer aqui? A gente está divagando sobre pensamentos. É um filosofando, né? Só mesmo com o edital em mãos, para a gente poder falar assim, ó, de fato, pede atestado,
de fato, pede o CAT do CREA suficiente, entendeu? Ok. Ou seja, né, às vezes, ou seja, ler o edital é a melhor solução. Às vezes pode ser uma declaração de onde você trabalhou, né? Tem várias possibilidades, né, o Éder. Éder, uma outra pergunta da Ludmila dos Anjos. A Ludmila coloca aqui: vocês acham que os órgãos públicos aqui do Espírito Santo estão preparados para trabalhar com o BIM no que diz respeito à capacitação profissional, implementação dos softwares e hardwares necessários e etc? Vamos lá. Ana, tá me dando um frio na barriga. Eu estou ouvindo muito por alto, mas eu acredito que seja a próxima pergunta: o que vocês acham que os órgãos públicos aqui do Estado estão preparados para trabalhar com o BIM? Então, vamos lá. Na verdade, não vai ser o órgão público, né? O órgão público ele vai determinar, você vai entregar aquele projeto. Então, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui sobre... eu tive uma experiência com o desenho industrial. Então, eu tenho, por exemplo, o desenho de um hospital, na verdade, é a parte ambulatorial. Então, ele fez todo o desenho arquitetônico, todo o desenho elétrico e todo o desenho hidráulico. Eu estou falando bonito, eu não sou da área de engenharia não, hein, gente? Me ajuda aí. Então, o que acontece? Esse trabalho, ele foi apresentado, e o que eu percebo? A empresa tinha o know-how, tinha a capacidade para poder fazer isso. A empresa foi e apresentou. Quando ela apresenta esses documentos, o que acontece? O órgão ele vai ter os engenheiros dele, né? Ele vai ter os seus técnicos, e eles vão avaliar se está tudo de acordo, tudo certinho. E aí, quando você fala bem assim, vocês acham que os órgãos públicos aqui do Estado estão preparados para trabalhar com o BIM? Eu vou te falar uma coisa: o TCU e o TCE estão. Entendeu? Eu ainda não tive nenhum treinamento com o pessoal do Tribunal de Contas do município de Vitória ou de alguma prefeitura, mas com relação ao Estado e ao governo federal, já estão preparados. Por que eu tenho que te falar isso? Porque, por exemplo, eles já estão dando treinamentos e pessoas que estão envolvidas nessas compras públicas. Então, com relação a estarem preparados, eles ou estão, né, tanto na área da compra, né, porque eles já estão dando treinamento de licitações com compras públicas com BIM, como eu percebi, eles também estão preparados para poder desenvolver ações e perceber esses impactos aí na organização. Então, por exemplo, você não consegue, eu costumo dizer um termo que é trocar alhos por bugalhos. Mas quando a gente fala isso por falar, a pessoa não entende, pensa só que é um dito popular. Mas o alhos por bugalhos é o seguinte: o alho é o que você quer, o bugalho é o resto, é o que a gente joga fora, a gente não precisa. Então, se você tentar pegar bugalho e jogar dentro para poder dar uma... Ou não, vou colocar essa certidão, vou colocar esse documento para poder passar. Eu posso te dizer com toda certeza que o pessoal do Tribunal de Contas, eles estão muito bem preparados e eles vão em cima de você, vão te questionar por que você colocou o documento, como já aconteceu, né? Eu tive uma licitação, Ana, que me chamou a atenção, que a empresa falou bem assim: eu coloquei aí no documento só para saber se, dependendo, passava. Olha só a irresponsabilidade. E a empresa foi sancionada. A gente, eu quero que vocês entendam, as pessoas que vão ouvir esse momento aqui, tem que entender algo muito simples. Você pode ficar 5 anos sem licitar com o órgão público. 5 anos. É como se, por exemplo, você fosse na loja americana fazer uma compra. Você chegou lá para fazer a compra, a loja americana te passou a perna. Você fosse no órgão e falasse assim: a partir de hoje a loja americana de Vitória está suspensa as operações por 5 anos. Imagina só o impacto disso em toda uma rede de distribuição. Então fique atento a isso, por favor. Eu faço, na verdade, um pedido aqui, né? Porque a gente está no outro lado, a gente não é inimigo do licitante. Muitas das vezes, a gente quer que alguém ganhe. Porque na grande maioria das vezes, as pessoas não estão preparadas. E aí não estão preparadas uma não. Às vezes, uma vez passou uma licitação, tiveram 20 pessoas, né? Falei a questão das máscaras, né? 20 empresas, e as 20 empresas foram desclassificadas. Bom que a gente estava nesse momento de Covid e não precisou sancionar, porque às vezes, isso tem que ficar claro, às vezes o pregoeiro, o agente de licitação, entende, inclusive, olha só o impacto, né, Ana? Inclusive, que a pessoa está agindo de má fé por participar, sabendo que não tinha documentação. Olha que coisa.
Olha só, caramba, não tinha E com noção. relação à capacitação, como eu falei, estou aqui vendendo peixe da Habitável, né, porque estou nessa coisa, mas eu acredito que vocês têm esse material, vocês têm a tecnologia, têm software, vocês estão aí disponibilizando para o pessoal, já estão desenvolvendo já esse processo. Dos parabéns ao Flávio. Eu acho que o Flávio é um visionário. 3 anos antes desse projeto estar aí, juntamente com você, Ana, vocês estão de parabéns aí pelo que vocês fizeram. E levando também o nome do Estado. E eu falo a verdade, eu tenho um prazer muito grande estar no hall de colegas de vocês. Muito obrigado assim, pela amizade. Mas algo que me chama a atenção, como é que a pessoa se prepara para o BIM, né? É se preparar para o inevitável, entendeu? Então, o que eu posso deixar? O que eu posso deixar muito claro? Faz o seguinte, se prepare, é, pesquise, estude, entendeu? Não deixe para a última hora, não espere janeiro, não espere janeiro. Se tiver um tempo livre, já, Natal tá aí, janeiro tá aí, já começa. O que você vai fazer? Dá uma estudada sobre alguns editais que já estão em voga, alguns editais disponíveis, isso é muito importante. Ler o que já tem, né? Outra coisa, eu não tenho BIM, mas eu sou da área de engenharia civil, eu construo prédio, eu faço a parte elétrica. Já procure editais da sua área e pense o seguinte, eles vão colocar BIM aqui no meio. Então, como é que eu vou me preparar para isso? Aí você já dá uma olhada nesse material aí que já está disponível, porque tem a questão da transparência. E esse é o grande fiscal da gente. Por exemplo, eu não posso favorecer a Habitável, por mais que nós sejamos colegas, eu não posso favorecer aí o Júlio que estava aqui fazendo a pergunta, porque o nosso escopo não é o favorecimento, vista a transparência, mas a gente quer que vocês participem e participem para ganhar, não participem para ficar pensando, não, o pregoeiro não gosta da gente, ou a gente licitação é nosso inimigo. Não, a gente quer que vocês vençam as licitações dentro do prazo, dentro dos preços e que isso se mantenha. Porque, na grande maioria das vezes, como eu acabei de falar, a gente até tenta, mas elas não são, as licitações não são fechadas, não conseguimos alcançar as licitações. Sim, e Éder, gente, como o Éder comentou aqui, né? Estudar é fundamental. É importante vocês pegarem editais que já foram feitos e dar uma estudada neles. Habitável Tecnologia, a gente desenvolveu um software em 4D PIN, que foi o pioneiro aqui, um software brasileiro da América Latina. Vocês podem entrar. Fernanda, por favor, coloca aqui o site onde as pessoas podem ter acesso de forma gratuita ao site Habitável, ao BitGo. E também tem um curso, Noções de Controle de Obras em 4D PIN, que é gratuito também, que a gente oferece justamente para contribuir para esse momento de disseminação do BIM no mercado. Então, só seguir o link bitável.com/gratuito, que vocês conseguem acessar de forma gratuita essa ferramenta para colaborar nesse processo de aprendizado de vocês. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no conhecimento, nós temos cursos com cargas horárias maiores e que também pode ser útil nesse momento para todos nós, né? Então, o que o Éder coloca aqui é muito interessante, porque nos dá um panorama de como que vai ser o impacto do decreto BIM no mercado. E eu acho que, sabe, Éder, uma das coisas que, quando fala de participar de licitação, de edital, às vezes dá a importância da gente não desistir, né? Não desistir de estudar, de pegar editais que já passaram, ler, se informar, não participar só por participar, porque não vale a pena, porque você precisa colocar uma energia ali de qualquer forma, então tem que ter um preparo. Essa questão de como que a gente vai comprovar a nossa experiência, né? Eu acredito que está sendo preparado algo sustentável para isso. Então, é importante a gente ficar antenado e não já fazer pré-julgamento antes mesmo que aconteça. Então, como o Éder colocou aqui, muito bem colocado, o Estado está preparado para isso, né? Tem uma gama de profissionais aí no mercado que estão se preparando há anos para isso. Já fizeram missões internacionais para fazer benchmark. Então, já tem toda uma retaguarda aí preparada.
e é fundamental que a gente, que nós, né, isso é, como profissionais, a gente esteja antenado, qualificado, preparado para concorrer, porque não deixa de ser um filtro, né? Um filtro que ao mesmo tempo é bom para a gente como sociedade, porque vai aumentar a transparência dessas obras, vai aumentar a competitividade e quem se adequa fica mais fácil para permanecer no mercado, não é isso? Porque não tem mágica, não é isso, Éder? Correto, Ana. Eu vou pedir desculpa aí depois, porque vocês estão filmando mais a minha cabeça do que meu rosto, né? Mas tudo bem. Eu ouvi aí um pouco do que você falou. É exatamente isso, Ana. O que acontece? Como eu deixei claro, transparência é tudo. E a transparência, ela apresenta a eficiência, né? Como você deixou também claro, questão da preparação, estar preparado, né? E aí eu tenho uma fala que é o seguinte, a gente brincou aqui no início sobre os estudos, né? E aí, por exemplo, eu tenho pós-graduações, eu tenho mestrado, eu tenho uma gama de estudos por exemplo, eu poderia não ver a oportunidade. Aonde eu quero chegar? Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo uma situação no meu terreno, eu precisava fazer uma furação no meu terreno, que eu encontrei uma pedra. Aí, andando no meu local de trabalho, eu encontrei um rapaz caminhando com essa máquina de fazer furo nas costas. Aí eu perguntei para ele, assim, uai, você trabalha com isso? Ele, a nossa empresa trabalha. E aí, na hora que ele falou aquilo, opa, me dá seu telefone, vou conversar com você, vou com você ali mais um momento. E aí eu conversei com ele, e ele foi lá e furou a pedra, entendeu? E essa é a percepção de oportunidade. Por quê? Se eu não tivesse a informação que eu ia precisar furar pedra, se eu não tivesse o conhecimento de qual máquina que eu deveria usar, como é que eu ia saber que aquele cara andando com a máquina nas costas era uma oportunidade para eu resolver um problema na minha vida? Então, quando você coloca para mim bem assim, olha, nós estamos ofertando cursos de graça. E aí eu falo uma coisa muito simples, talvez você tenha aí, você comece a fazer esse trabalho, você começa a ofertar, fazer o curso, só de fazer o curso, você começa a ver outras oportunidades. Talvez você vai ganhar mais dinheiro trabalhando com empresas privadas, usando a tecnologia que está disponível, ao invés de você trabalhar com serviço público. Mas para isso você primeiro tem que fazer o quê? Tem que se capacitar. Então, o que eu queria dizer. A informação vira conhecimento, que vira oportunidade. E isso só acontece de que forma? Com o estudo, né? Com a prática e com o conhecimento. Então, tem que estudar, não tem jeito, senão vai passar. A informação que as pessoas falam, né? O cavalo passou selado. Sim. Éder, não estou te ouvindo agora. Oi. Agora foi. Cavalo, estou te ouvindo agora. O cavalo passou selado. O cavalo passou selado. Não, aí eu finalizei. Finalizou? Você fez outra pergunta? Não, né? Eu tô até com medo. Tô te falando que quando dá uma gelada, porque eu tô te ouvindo muito baixinho. Tá, e você está falando da gestão do conhecimento, né? E a gente está num momento que tem tantas informações no mercado que a gente tem que fazer uma gestão do conhecimento para esse conhecimento virar uma informação qualitativa para a gente poder fazer qualidade, de valor agregado no mercado. Porque a gente está hoje em dia correto. Global. Então a gente concorre globalmente. Éder, a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Mas já vai acabar? Tá chegando no finalzinho. Daqui a pouco o Instagram, ele derruba a gente. Eu quero agradecer você por estar aqui. As pessoas que entraram, ficou um público muito prestando atenção em tudo que a gente falou aqui, tá, Éder? Um público muito qualitativo. Quero agradecer o tempo de vocês que estiveram aqui nos ouvindo, porque eu sei que quem vem para conversar sobre um assunto como esse que nós estamos nos propondo, sobre BIM, sobre o decreto, são pessoas que realmente querem ouvir. Então, nosso público é muito qualitativo, tá, Éder?
Quero agradecer a você, Éder, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu sei que você é super ocupado pessoalmente, profissionalmente, e você está aqui para compartilhar seu conhecimento. Então, quero agradecer de verdade a sua generosidade. A gente está tentando marcar essa live faz um tempo e finalmente deu certo, né? Correto, Ana. Quero agradecer a todos aí. Tem duas perguntas que ficaram para trás. Eu vou me disponibilizar a estar respondendo elas logo depois. Eu vou ver como é que vai ficar no Instagram. Quero agradecer a confiança de vocês pela. Acho que ficaram duas perguntas aí, uma sobre projetos desenvolvidos pelos órgãos públicos, o próprio, como ele próprio vai desenvolver, ele mesmo vai gerir, então não vejo problema. E sim, mas a equipe de fiscalização, por exemplo, tem que saber manipular os dados que receberam das empresas. Isso aí, como eu falei, eles já devem estar se preparando, como já está acontecendo no hospital, ele já tem direcionado para isso, mas depois eu respondo com a profundidade, se for necessário. Quero agradecer a confiança das informações. Eu peço perdão pelo som. De fato, a minha filha me ligou, eu recusei a ligação, mas ficou muito baixinho depois. Quero agradecer por vocês terem a confiança e estarem com a gente. E tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades. Também, como você falou, nós tínhamos marcado esse bate-papo para outubro, no final de outubro. E devido às agendas aí, os encontros, a gente só conseguiu fazer agora no mês de dezembro. Quero parabenizar o Otávio, parabenizar você, Ana, e pelo Flávio, pela essa proposta, né, de estar aí. Vocês estão aí quase, eu posso dizer, como ponta de lança, né? Então, eu tenho certeza que da mesma forma que vocês têm grandes coisas para receber, também tem grandes lutas para vencer ainda. Então, parabéns pela equipe e parabéns aí pelo trabalho, né? Porque levar conhecimento ao povo assim é bem complicado, ainda mais na situação que a gente está passando. Ok? Um abraço a todos. Verdade, Éder. Muito obrigada. E, pessoal, essa conversa não termina aqui, não. Se vocês quiserem continuar esse bate-papo, manda um direct para a Habitável, manda um direct direto aqui para o Éder, sigam ele, o perfil dele está logo aqui na tela dele, e a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo e continuando essa conversa com vocês, tá bom? Éder, muito obrigada mesmo. E, pessoal, se Deus quiser, a gente se vê na próxima quarta-feira, trazendo um outro tema relacionado ao BIM. Entrem, por favor, se vocês quiserem aproveitar essa ferramenta que a gente está disponibilizando, o BitGo, vitável.com/gratuito. Lá tem um curso gratuito de controle de obras em 4D BIM. E você fazendo esse curso de controle de obras 4D BIM, a gente disponibiliza um login gratuito também de uma ferramenta 4D BIM para vocês experienciar como é que é mexer com isso, tá? Então, é isso. Éder, meu querido, obrigada. Um grande abraço, uma ótima noite. Até mais. Um abração. Dá um abraço na esposa, na Renata e nas meninas, tá bom?